Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast da Concege. E eu me chamo Bárbara, sou gerente de marketing da Concege e consultora jurídica também. E eu sou Luiz, eu sou consultor jurídico e atualmente eu estou na comissão do processo seletivo da Concege. E nosso convidado, Renato, irá se apresentar agora. Bom, me chamo Renato, estou aqui com muita honra, admiro demais o trabalho de vocês e quero compartilhar um pouco das experiências que eu tive e ainda tenho como advogado, né? Especialmente sobre o tema aí do podcast de hoje. Falando nisso, o nosso tema de hoje é como resguardar juridicamente a sua empresa por meio de contratos. Então vamos estar conversando um pouquinho sobre esse tema de contratos, né? Esse tema é um tema de extrema importância hoje em dia, porque na internet, você queira que não, você encontra tudo. Então, hoje em dia, empresas que começam, até que já tem um certo nível de maturidade, veem lá um modelo de contrato na internet, né? Pegam sem nem saber, só o modelo mesmo, com cláusulas genéricas, e vão utilizando assim, no decorrer, como contrato de prestação de serviço, até de locação, ou seja, um de compra e venda, assim, mais geral, né? O que compromete diretamente a segurança jurídica dessas empresas que estão usando esses contratos. Então, para começar assim, o nosso bate-papo, a gente poderia até contextualizar com isso. O que seria essa segurança jurídica em si, né? Eu acho que o acesso à internet e ao conhecimento de uma maneira geral, né, acabou facilitando o acesso a modelos de contratos, né, a informações sobre como elaborar o seu contrato. De fato, Luiz, muita gente já procura na internet isso para facilitar e talvez até pensando em não gastar tanto nessa preparação, né? Mas nem sempre isso que a gente encontra na internet traz o que a Bárbara falou, que seria segurança, né? Segurança jurídica, a meu ver, é uma espécie de previsibilidade, né? A segurança jurídica é essa sensação que a gente tem ao firmar um contrato, ao iniciar uma relação com o cliente, ou até mesmo entre os sócios de uma empresa, que traga previsibilidade, traga de fato uma expectativa de que as regras definidas para aquele contrato, seja ele qual for, vão ser respeitadas porque foram previstas dentro de um ambiente de boa-fé, dentro de um ambiente de autonomia de vontade, né, como a gente também fala muito no direito. Então a segurança jurídica, eu entendo que é essa sensação de você poder assinar um contrato, iniciar uma relação e saber que aquelas regras definidas vão ser seguidas, vão ser obedecidas, tanto você, como parte do contrato, pode ser cobrado, né, com base naquilo que você se comprometeu, como você também vai poder exigir da outra parte esse mesmo compromisso. Levando essa questão, você já até meio que respondeu assim o nosso próximo ponto, que é a questão de por que nós fazemos contratos, por que necessitamos de contratos nas nossas vidas, e até levando um pouquinho de quais são os tipos, porque a gente tem contrato como ato constitutivo, né, de uma empresa, até quando a gente vai prestar um simples serviço. Eu me lembro de estudar ainda no início do curso de Direito, que o direito em si ele serve meio como uma ferramenta de regulação da sociedade, né? As leis, os profissionais que trabalham no direito, eles auxiliam a sociedade a saber viver em sociedade. E se a gente for trazer isso para o mundo dos contratos, a gente pode entender que o contrato é como se fosse essa mesma ferramenta, né? Eu inicio uma relação com o meu sócio, ou eu inicio uma relação com o meu cliente, ou eu inicio uma relação com o meu fornecedor através de um documento que estabelece essas regras, né? Estabelece exatamente obrigações, deveres e como que essa relação ela vai acontecer. Então, muitos inclusive dizem que o contrato é como se fosse a lei daquela relação, né? E aí as relações são infinitas, né? Como você falou, pode vir um contrato de locação, então eu, proprietário do imóvel, estabeleço naquele contrato as regras que vão vigorar ali para a relação com quem está alugando o imóvel, mas também pode ser um contrato de prestação de serviço, como por exemplo um contrato de honorários advocatícios, trazendo um pouco da experiência como advogado, é o que vai estabelecer a minha relação com o meu cliente. Lá a gente vai definir como eu vou trabalhar, como é que eu vou ser remunerado, e o que é que o cliente pode cobrar de mim, né? E vários outros contratos, como inclusive o contrato de trabalho, né? É um contrato bem especial, né, que acaba regendo aí uma relação trabalhista, né, entre empregador e empregado, mas que não deixa de ser um contrato com regras específicas para definir como aquilo vai acontecer, né? Então são vários os tipos de contratos, né? Mas eu imagino que é exatamente esse documento que vai
estabelecer regras para essa relação. E dentro desses tipos do contrato de trabalho existem vários, determinado, intermitente, toda essa questão. Então é uma gama realmente gigantesca. E dentro dos contratos nós ainda podemos levar a lei de liberdade econômica, né, que nos permite ter uma gama de criatividade muito grande na hora de reger suas cláusulas. O importante é ter uma regra bem definida, né? Para que exato. Uma coisa que eu também me recordo de ser importante num contrato, talvez até me antecipando aí alguma pergunta, mas o contrato ele tem que ser estabelecido com base no que a gente chama de autonomia da vontade. As pessoas que estão ali se relacionando naquele contrato fazem isso porque querem, né, estabelecer essas regras, e os limites eles vão, na verdade, ser estabelecidos por alguns requisitos, como por exemplo, você pode tratar sobre várias coisas dentro de um contrato, né, dentro da liberdade econômica, mas sempre algo lícito, né, sempre algo que é possível, algo que o direito permita ser regulamentado por meio de um contrato, né. A gente estava falando sobre as partes do contrato e como resguarda os dois, e aí a gente surgiu justamente essa dúvida com relação a como garantir que ele vai resguardar as duas partes em um possível conflito, por exemplo, se chegarem a isso. Bom, eu acho que, e aí falando como um profissional da área, né, do direito, embora qualquer um possa ler um contrato e identificar algumas coisas importantes no contrato, eu acho que do ponto de vista jurídico é importante que seja um contrato assinado por pessoas capazes, né, pessoas que tenham aí suas funções civis totalmente desembaraçadas, livres, né, pessoas que estão conscientes daquilo que estão fazendo, né. O objeto desse contrato ele precisa ser lícito, ou seja, ele precisa estar de acordo com a lei, né, e esse contrato ele precisa trazer regras bem claras, bem precisas. Eu entendo, e aí com base na experiência na advocacia, que uma boa comunicação entre as partes acaba evitando muitos conflitos com base no contrato, né? Mas se eventualmente um conflito surge, o contrato ele passa a ser essa lei, né? Passa a ser esse vetor aí de orientação para como resolver aquele conflito, desde que seja um contrato bem elaborado, um contrato assinado por pessoas que poderiam assinar, né? Um contrato que tenha essa validade, né? Do ponto de vista formal, digamos assim. E aí a gente pode até depois discutir sobre o contrato que pode ser escrito, o contrato que pode ser verbal, né, o contrato que pode ser assinado digitalmente, outras formas de como estabelecer isso. Mas o judiciário está bem pronto para poder discutir relações que foram estabelecidas em contrato. O que eu posso dizer para quem está nos ouvindo aí é que geralmente o Poder Judiciário e os profissionais da área do direito, eles se baseiam muito na autonomia da vontade, né? Por mais que em algum momento aquela regra pareça desproporcional ou injusta, né, se ela foi, a princípio, né, acordada entre as partes, isso foi comunicado, isso foi transparente, tende-se a observar essa regra dentro do contrato. É por isso muito importante também que já tenha claro, já nas cláusulas, exatamente o que as duas partes desejam com aquele acordo, para que evite já futuros conflitos, né, já desde o início. Com certeza. E levando em consideração o que a gente falou no início, de tipo, pegar modelos prontos na internet, a gente queria até saber agora, tipo, quem a gente pode procurar para fazer esses contratos de uma forma tipo, mais segura, toda essa questão, porque a gente só vê aí contrato com cláusula de multa e juros lá em cima, que vai contra a jurisprudência, né, o entendimento. Eu acho que eu podia, né, procurar com sério para ajudar a gente. Eu que já conheci o trabalho de vocês, sei que vocês, né, auxiliam diversos personagens aí do cenário aqui da nossa cidade, do estado também, a respeito de contratos e como isso deve acontecer, né? Mas eu indicaria um profissional ou um conhecedor da área jurídica, né? Vocês, estudantes de direito ou advogados, pessoas que tenham conhecimento de algumas regras básicas que precisam ser seguidas nesses contratos, né? O contrato que a gente pega na internet, ele pode até resolver de imediato ali aquela situação, né, para tentar de alguma forma formalizar algo, mas um contrato mal elaborado, ou um contrato que não é personalizado para aquela relação, ele pode, na verdade, criar um grande problema no futuro, né? Eu me recordo de uma entrevista que um empresário chamado Abílio Diniz,
não sei se vocês conhecem, é um dos fundadores do Pão de Açúcar, um cara, né, enfim, bem reconhecido por sua trajetória empresarial, um cara que tem muito sucesso com suas empresas. E nessa entrevista ele disse que um dos erros que ele cometeu foi não ter tido um assessoramento jurídico na parte de contratos no começo da carreira dele, que acabou trazendo problemas no futuro, né? Situações que para ele ali no início, por ausência de conhecimento, pareciam situações simples, na verdade se tornaram grandes problemas a serem resolvidos por disputas judiciais, ou por acordos, ou enfim, por uma negociação que poderia ter sido evitada se no início ele tivesse consultado alguém que dissesse, olha, acho que esse contrato não pode ser assim, ou essa cláusula ela é abusiva, isso aqui pode me trazer um prejuízo no futuro, ou também para assessorar no sentido de coloque uma cláusula para poder lhe proteger, né? Melhore a redação desse dispositivo aqui. E isso, repito, uma relação trabalhista, uma relação com o fornecedor, uma relação entre sócios, né? É a mesma lógica. E agora, já quase finalizando o nosso podcast, o nosso episódio, na verdade, teria alguma experiência interessante que você tenha passado com contratos que você queira compartilhar? Bom, algumas situações, e aí eu vou até usar desse espaço aqui para também passar uma dica, né? Muitos contratos, eles preveem uma cláusula de confidencialidade, né? Que a gente chama de cláusula de NDA. Então, algumas situações eu nem poderia compartilhar porque são contratos que foram elaborados dentro dessa perspectiva mais segura de confidencialidade, mas eu consigo citar aqui duas situações que eu me recordo. Uma, por exemplo, envolvendo um contrato de sociedade, né? Ou seja, uma situação em que sócios precisavam estabelecer uma relação entre eles, né? E isso foi estabelecido de uma maneira muito assodada, muito rápida. Eles queriam abrir uma empresa para começar a prestar um serviço, porque a demanda existia, e eles fizeram um contrato, né, do modelo, do padrão do que encontraram na internet. E esse contrato, por exemplo, não previa uma cláusula ou algum tipo de dinâmica para aquele sócio que não está mais conectado com os demais, um sócio que já não possui aquela intenção de permanecer na sociedade, ou que, exato, não está mais alinhado com as ideias da empresa, já não tem mais aquele afeto societário, né? E aí criou-se um problema, porque os sócios majoritários queriam retirar esse sócio minoritário, mas sem a regra prevista no contrato social, você precisa seguir para a regra geral do Código Civil, e aí há uma burocracia muito maior, possivelmente até por meio de uma judicialização para poder retirar um sócio, né? Então, se tivesse sido prevista uma regra lá no início, de repente consultada com o Conselho, o que é que eu faço aqui? O Conselho diria, olha, coloca uma regrinha aí para exclusão de sócio, que não seja a burocracia lá do Código Civil, né? E com relação a um contrato, por exemplo, de prestação de serviço, a gente precisa, e aí é mais uma vez dessa experiência na advocacia, a gente precisa estar bem alinhado com o que o cliente quer, né? Especialmente porque, às vezes, o cliente, ele, na elaboração do contrato dele para a prestação de serviço com terceiros, e a gente auxiliando numa assessoria jurídica, às vezes o cliente ele vem com algumas experiências ruins, e ele pede que o contrato dele seja um contrato muito seguro, um contrato muito regrado, né, com vários gatilhos, com algumas dinâmicas ali, né, de dispositivos que protejam ele, mas que muitas vezes acaba impedindo que o terceiro queira contratar com ele. Limitando exatamente essa possibilidade de contratar, né? Outra pessoa acaba analisando o contrato e pensa, eu não vou entrar nesse contrato porque da forma como está aqui, a exigência é demais, né? Então a gente precisa saber ponderar até que ponto vale a pena transformar aquele contrato em algo muito rígido, a ponto de impedir que alguém queira assinar esse contrato, né? Então, encontrar o equilíbrio aí, eu acho que vai ajudar muito na elaboração dos contratos, na produção de um contrato que faça sentido, né, para as partes. E a importância também de tanto as duas partes estarem vendo o que elas estão assinando, né? Porque muitas vezes tem contratos que a gente vai ver que tem uma coisa errada lá, só que
a parte que é contratada fala, não, mas isso é comum no mercado, no mercado isso acontece, então não tem problema essa cláusula aí. Então, exatamente, procurar essa consulta, fazer uma breve pesquisa também para poder estar seguro, né, juridicamente. Com certeza, com certeza. A advocacia preventiva, a assessoria preventiva, né, vamos dizer assim, essa cultura de poder consultar antes, né, e de buscar informações antes de fechar um contrato, antes de até mesmo elaborar um contrato, com certeza vai evitar problemas no futuro. Eu acho que é isso que eu vejo que a Conselho prega e que é muito no que a advocacia que eu exerço também acredita. E agora, tipo, a gente já finalizando já, mesmo, agora né? de vez. Veio uma perguntinha, assim, de uma das pessoas que está interessada, né, nesse podcast, e uma das perguntas dele foi sobre, agora, vindo com a desmaterialização dos contratos, em si uma onda, vamos dizer, de desmaterialização dos contratos, que é aquela questão que você trouxe sobre tanto a verbalização quanto a questão dos contratos virtuais, né, hoje em dia, que são assinados de forma digitalmente. O que eu vejo, Luiz, é que o Poder Judiciário ele já tem, né, digitalizado aí boa parte dos serviços que ele oferece, por meio do PJE, por meio de audiências por videoconferência, documentos que já são assinados digitalmente por meio de um token, né? Isso já é uma realidade do Poder Judiciário. Então, eu não vejo por que a gente também trazer essa realidade para o meio não judicializado, né? Para assinatura de contratos, tanto contratos, por exemplo, de prestação de serviço, contrato de aluguel, contrato de multa, contrato de arrendamento, contrato de trabalho também, como, no caso, e aí vou trazer a experiência do nosso escritório, contrato de honorários advocatícios. Hoje a gente já trabalha 100% com contratos virtualizados, assinaturas digitais, né, por meio de uma ferramenta específica, que para nós traz segurança aliada com agilidade, com inovação, né? Você acaba trazendo um certo conforto para o cliente poder assinar de casa, é claro, desde que essa ferramenta permita uma verificação de autenticidade, que traga validade para esse contrato. Eu acho que o único cuidado que a gente tem que ter com essa onda de desmaterialização dos contratos é exigir aí de alguma forma pontos que tragam essa autenticidade, que confirmem a validade desse documento. Eu acho que essa é uma realidade que, se não for 100% nos dias próximos, com certeza aí no futuro breve vai ser a regra. Eu acredito muito nisso. É aceitar que essa realidade chegou, né? Isso. E que tá tudo bem a gente se adaptar a ela. Exatamente. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast. Queria agradecer muito a sua presença, Renato. Foi importantíssima essa conversa e muito rica de conteúdo também. É isso. Parabéns pelo programa. Obrigada. Outros episódios. Agradecemos muito a sua presença. E outras vezes, né? Você aparecendo aqui também. Sigam o nosso Instagram, ConsegioFRN, para acompanhar, e quando tiver saindo mais episódios também vocês acompanharem tudo. Obrigada.